Olá, eu sou Ávila Capibaribe e essa é mais uma reflexão sobre sustentabilidade. Ultimamente eu tenho pensado bastante sobre a questão da moral e da ética, porque todo o contexto em termos de sustentabilidade, em termos de desenvolvimento da nossa civilização, em termos de para onde nós vamos como espécie nesse planeta, no nosso sistema solar e na nossa galáxia para os próximos para as próximas centenas de anos, no meu ponto de vista, depende muito do entendimento do que é moral e ética. E em 1817, o navio Essex, ele naufragava ali no Oceano Pacífico e era um navio baleeiro, procurando baleias. Eles encontraram um grupo de baleias cachalote, segundo os registros históricos, né? E por alguma razão o barco já estava um pouco velho, provavelmente seria a última viagem desse barco, chamado Essex, que saiu da ilha de Nantucket, na costa leste dos Estados Unidos, ali próximo a Nova York. Esse barco circunnavegou procurando baleias no mundo inteiro e acabou naufragando ali no Oceano Pacífico. Provavelmente uma baleia cachalote adulta, por alguma questão, bateu contra o casco do navio e o navio afundou, e esses caras ficaram flutuando durante algumas semanas. E que, por causa dessa história, o mundo todo que caçava baleias ficou assustado, e Herman Melville, a partir dessa história, escreveu Moby Dick, e que virou um grande livro, um grande best-seller na época, e até hoje ainda é um grande livro. Mas o que eu quero falar a respeito disso é que em 1817, né, portanto não muito tempo atrás, o mundo precisava de óleo de baleia para acender suas lâmpadas, né, iluminar suas cidades, suas festas, seus eventos. Era tudo feito com óleo de baleia. Não havia eletricidade naquela época. E o entendimento que nós tínhamos do mundo naquela época era muito primitivo, apesar de naquela época todos achavam que sabiam de tudo. Então, quando a gente fala sobre ciência, filosofia, religião e outros aspectos do nosso conhecimento, é muito provável que nós sejamos 100% errados. Porque tudo que a gente sabe hoje de ciência, se a gente voltar algumas dessas descobertas, se a gente voltar 300 anos atrás, ninguém tinha noção disso. Se voltar mais tempo, as pessoas eram queimadas na fogueira por afirmarem coisas como que a Terra não era o centro do universo. Então, é interessante a gente refletir hoje sobre a questão da moral e da ética, porque a ciência ela tem avançado bastante. Então, a cada ano que passa, os nossos telescópios, os nossos microscópios, as nossas pesquisas estão vendo coisas que há décadas atrás não era possível ver. E também por causa da questão da internet, que é uma outra descoberta espetacular da ciência, que vai tudo através de ondas de rádio e tudo mais, nós estamos conectados. Então a informação, seja ela verdadeira ou falsa, ela está, de certa forma, distribuída em todas as regiões do planeta na mesma hora. Então uma coisa que acontece na Coreia do Sul hoje, imediatamente, no mesmo momento, o mundo todo fica sabendo. E nem por isso nós estamos mais inteligentes e mais conscientes com relação a essas diferenças que acontecem no mundo. E tudo vem do ponto de vista da moralidade e da ética, porque quando a gente fala em termos de sustentabilidade, todos os produtos que são produzidos, eles vêm de algum lugar da natureza. Eles são produzidos utilizando recursos naturais e utilizando recursos humanos. E recentemente que eu digo agora, nas últimas décadas, foi descoberto que em alguns países não muito desenvolvidos, com leis trabalhistas falhas ou sem leis trabalhistas, é mais interessante você colocar uma indústria lá e colocar aquelas centenas ou milhares de pessoas trabalhando
sobre condições desumanas, porque o custo do teu produto fica barato. Então, quando você está em Nova York comprando um produto de uma grande marca, provavelmente esse produto foi fabricado em regiões pobres do planeta. E talvez hoje 100% do que nós estamos vestindo e usando foram produzidos em condições como essa. E a gente não se pergunta, a gente não se questiona, a gente não se incomoda com relação à origem dessas coisas. Uma outra coisa também que a gente não se incomoda é para onde essas coisas vão. Existe um livro muito interessante que se chama Cradle to Cradle, do berço ao berço, que mostra alternativas do produto vindo da matéria da natureza, a matéria-prima vindo da natureza, sendo utilizado na indústria, sendo utilizado pelas pessoas, perdendo a sua validade, né, a sua vida útil, e sendo reciclado novamente. Então ele volta do berço ao berço e é uma grande reflexão sobre o lixo, né, sobre o desperdício, sobre todos esses impactos que nós estamos causando. Então, a questão da moralidade e da ética, né? Como é que a gente pode... vocês conseguem separar uma coisa da outra? Conseguem distinguir moralidade e ética? Né? O que é moralidade? O que é ética? O que é direito? Então, a gente, por causa do planeta ser muito grande para nós humanos e ao mesmo tempo muito pequeno em termos de ciência, conhecimentos e tecnologia, ações que nós fazíamos há 300 anos atrás numa determinada região, numa grande guerra numa região da Europa, aqui no hemisfério sul, as pessoas nem sabiam. Os índios brasileiros que há 516 anos atrás estavam nus nas praias, não tinham nem noção do que estava acontecendo em termos de desenvolvimento e guerras e outras coisas no mundo. O mundo não se conectava, as interferências humanas eram muito pequenas. Hoje, aquela visão romântica do planeta Terra vista do espaço, hoje já é bem diferente. O planeta Terra hoje visto do espaço, ele é cheio de pontinhos de luzes. Existem regiões do mundo que você precisa ir nos desertos para que você consiga ver realmente o céu estrelado, porque próximo às grandes cidades já não dá mais, porque as luzes das cidades iluminam a atmosfera e você não consegue ver as estrelas. Em termos de definição moral, são os princípios individuais. Então, é aquilo que cada um tem como certo. Cada um é aquilo que faz com que cada um consiga distinguir o certo do errado. E talvez isso esteja relacionado à religião, isso talvez esteja relacionado à região onde você mora, talvez isso esteja relacionado à educação que você recebeu dos seus pais. Então, nós temos os nossos princípios morais. Mas se você pegar uma pessoa do outro lado do mundo, que vive numa condição completamente diferente, que possui uma religião absolutamente diferente, e costumes e cultura completamente diferente das suas, e isso é muito comum acontecer, é possível que os princípios morais dessa pessoa sejam diferentes. E aí, como é que você faz? Como é que você faz quando o planeta está se tornando unificado? Qual é o princípio moral? Qual é a cultura? Qual é a religião do planeta Terra, por exemplo? É muito complexo isso. E outra coisa interessante é que quando naquela região, então trazendo aqui para a sua religião, ou para a sua região, os princípios morais em uma família são os mesmos princípios morais em outra família, em outra região, em outra comunidade, nós temos os costumes morais daquela região, sejam direcionados pela igreja, ou sendo direcionados pelo próprio costume, pelo histórico, pela história daquele povo, esses costumes, esses princípios, eles vão se tornando presentes na grande massa, na grande população, naquele lugar e durante um período de tempo que se tornam ética. Os princípios morais, eles vão se tornando ética quando eles ficam coletivos. Então a ética é aquilo quando não tem ninguém e você continua agindo de uma forma correta, porque aquilo dentro de você está já incutido como sendo uma coisa certa ou uma coisa errada para se fazer. E da mesma forma, se você levar os princípios éticos de uma região para uma outra região, vai dar diferente também, porque a origem
da ética é a moralidade. Então, se naquela outra região a moralidade é diferente, os princípios éticos são diferentes. E a ética, quando ela vai ganhando espaço, ela se torna direito, ela vira lei. Então, moral vira ética e ética vira lei. Então, nós temos a independência de cada país, possuem suas leis diferentes. Em alguns países, os estados possuem leis diferentes. Mas quando você compara um país a outro, né, que tem princípios morais diferentes, princípios éticos diferentes e talvez leis diferentes, como é que você trabalha a questão de leis internacionais? É para isso que existem as leis internacionais, que são coisas que todos os planetas se reúnem, aí vem as Nações Unidas e tal, e consegue criar algo que, bom, gente, independente da nossa religião, independente da nossa região, independente dos nossos princípios morais e éticos, isso aqui tem que ser aceito por todos, é isso aqui que a gente quer pensar como humanidade. E aí vem aquela reflexão sobre se no nosso DNA, se o nosso gene egoísta de sobrevivência, de adaptação, de luta, a questão da ética e da moralidade, ela está num nível acima da nossa sobrevivência, talvez num nível mais próximo da nossa consciência. De onde é que vem essa consciência? De onde nós recebemos esses insights que podem nos direcionar como uma civilização ou como uma espécie e que essa espécie possa avançar pelos próximos séculos e do jeito que está indo a nossa tecnologia, o nosso entendimento do cosmos, os próximos séculos nós definitivamente vamos colonizar outros mundos. E quando a gente traz essa reflexão sobre moral e ética para dentro da empresa, a gente pode falar sobre o código de ética da empresa. Muitas empresas não têm um código de ética. Então, uma empresa que não possui um código de ética é como se ela estivesse dizendo para todos os seus stakeholders, todos os seus funcionários, colaboradores, parceiros, fornecedores, contratados, que ela não sabe a origem da moralidade, que ela não consegue distinguir o que é certo e o que é errado. Então, problemas que possam acontecer dentro da empresa, internamente ou externamente, com relação com todos esses outros stakeholders, esses problemas podem estar diretamente relacionados à questão da falta de um código de ética, da falta de uma conduta ética. Por isso que os códigos de ética são extremamente importantes para uma empresa se desenvolver. Na verdade, é um papel com algumas coisas escritas com relação a respeito, a transparência, a condução correta dentro de uma determinada situação. Mas a construção de um código de ética dentro da empresa é a grande sacada, é o grande momento em que você faz essa reflexão com toda a sua equipe, com as pessoas principais da empresa sobre para onde vocês vão como empresa e como é que vocês gostariam de compartilhar aquilo com toda a equipe. Ok? Essa é a nossa reflexão sobre sustentabilidade hoje. A gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá.